Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando sobre os mortos não sabem mais nada, né? Mas os vivos sabem que morrerão. A fé é a mais esperança, né, para quem está vivo, de se arrepender e mudar de atitudes, conhecer aquele que o pode firmar nos bons passos, andando em boas atitudes, do qual persevera nelas, que se alcança a fé. Obras e fé andam juntas, e só há uma forma de produzir os bons frutos, que é através do elo da perfeição, que é Cristo Jesus. Ele nos deixou o exemplo dos heróis da fé, homens que pela fé fecharam boca de leão, conquistaram nações e reinos, com a fé no Deus vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, segundo o ungido de Deus, que é Cristo. Eles tiveram fé, né, em Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Aquele que a Bíblia diz que o universo foi criado por Ele, foi formado, né? Do qual nós contemplamos as obras de suas mãos, não vemos, mas contemplamos aquilo que Ele criou. E é nele que nós temos que depositar a fé, né? Ele deixou o testemunho do que aqueles homens que creram nele, o que eles conseguiram, né? Não adianta ter fé naqueles que já estão mortos. Não adianta pedir em seu nome. Não adianta, porque só há um mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, o sumo sacerdote. Ele é o ungido, o único ungido que nos compartilha da sua unção para despedaçar todo o jugo, para conquistar reinos e nações, quando o seu reino é chegado até nós, né? Ele vem e governa com justiça, com equidade, com a imparcialidade, né? Quando a Bíblia diz: vês uma província com as leis violadas, com o povo oprimido, não te indignes, né? Porque sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia tem outro mais ainda. E ele, a Bíblia diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. Ele conhece, sonda o intento do coração e da mente, sabe das intenções. E há um galardão para todos, segundo as suas próprias obras, quer sejam boas, quer sejam más. Ele sabe daqueles que o adoram somente com o mover de lábios, mas enquanto seu interior está com más intenções, malignidades, interesses próprios, né? Apacenta-se a si mesmo, não é aquele mesmo que afugenta as ovelhas, né? Quando Pedro ali dizia já estar pronto, né, para ir às prisões, e Jesus disse: na verdade, quando tu converteres, ajuda os seus irmãos, né? Dê o testemunho, porque na verdade hoje, ainda que o galo cante 3 vezes, galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? E assim a Bíblia diz que ele lembrou daquelas palavras quando ele o negou. Muitos o têm negado, né? Mas a Bíblia diz que haverá um remanescente que ele vai dar a oportunidade, assim como ele deu a Pedro. E ali, quando ele estava com Pedro novamente, após a ressurreição, né, ele disse: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele respondeu: tu sabes. Da mesma forma que ele o negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes novamente, né? E
nós recebemos o seu Espírito Santo para pelejar em prol do seu reino, né? Para aquele que perde a sua vida ganha. Nós estamos aqui não para interesse próprio, mas sim para esvaziar de si mesmo, para entregar a nossa própria vida pelo próximo, amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, né? Assim nós devemos perseverar dia após dia, vigiando, orando, falando aquilo que Ele coloca em nossa boca, porque Ele é aquele que nos capacita, né? Ele é aquele que, se quiseres algo, não busque de homens, busque do alto dos céus, né? Quando ali estava para vir aquele arrebatamento ali de Elias, do qual condenou Jezabel, porque ela disse, se não te entregares amanhã, serei amaldiçoada pelos meus deuses, né? Como Deus o arrebatou em vida, ela está amaldiçoada até no dia de hoje, juntamente com aqueles que a cultuam, espírito de contenda, de fofó, e assim, ali Eliseu disse, me dê porção dobrada, e ele disse, dura coisa me pediste, nada pode ser-lhe concedido se não for do alto dos céus. Se veres o que acontece aqui, certamente receberás, né? E ele disse carruagens reais, ele teve visão do reino e recebeu do alto, né? Nós temos que fazer como aquele cego Bartimeu, né? Aqueles que ainda estão cegos, segundo o entendimento da lei, né? Lançar a capa fora da lei e ver aquele que nos enche da sua presença todos os dias, aquele que revela a imagem e a glória de Deus vivo. Ele é a unção que despedaça todo jugo. É nele que nós cremos, é nele que nós depositamos a nossa fé, e ele nos concede esta fé, que é possível lançar o monte ao mar, né? Todos. Ele nos concede o seu poder para pisar em serpentes, escorpiões, para despedaçar todo o jugo do opressor. E em nada nós gloriamos, antes glorificamos a Deus através das atitudes que o seu Espírito produz em nós. E nós perseveramos dia após dia, né? Porque a nossa fé está no nosso único e suficiente Salvador de nossa vida, Cristo Jesus, aquele que era antes mesmo da criação do mundo, né? Aquele que Deus o enviou, a luz veio ao mundo, a condenação é esta: amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, porque suas obras são más, e a luz expõe as suas más obras, do qual Deus o enviou, e a um coração contrito e arrependido, a sua presença está em nós, porque Ele habitou no meio de nós, fez sinais maravilhosíssimos, grandiosos, né? E Ele adentrou novamente no alto dos céus, mas Ele está com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza. O grande profeta fez sinais que nenhum daqueles sacerdotes haviam feito, né? E eles sentiram ciúmes, né, daquele ministério dele, sentiram inveja, né? Aonde Paulo diz, não é de duvidar, porque o próprio o anjo destituído da glória, ele disfarça de anjo de luz, né?
e muitos dos que o seguem estão disfarçados. Mas aquele que tem o discernimento, ele examina os espíritos, ele examina as profecias e ele sonda o intento da mente e do coração. Ainda que não tenham mais o Espírito de Cristo, enquanto ainda tem o fôlego de vida, aquele que tem discernimento examina os seus espíritos. E nós não somos enganados, assim como Cristo também não foi, nem o Deus Altíssimo, quando houve aquela rebelião no alto dos céus. E nós apresentamos as nossas súplicas, as nossas orações ao Eterno, aquele que nós temos fé, a Cristo Jesus, aquele que vive, que reina, aquele que o governo está sobre os seus ombros. Uns creem, outros debocham, né? E é justamente pela desobediência, que através da lei não se consegue obedecer, está cometido desobedecer a todos os mandamentos, é que vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. E em mais um dia que nós perseveramos na obediência através de Cristo, o nosso autor e consumador de nossa fé, orando não segundo orações que já foram feitas, mas orando aquilo que Ele coloca em nossas bocas, aquilo que o Espírito nos direciona, e através do seu Espírito desviamos de todo mal, que é um entendimento que Ele nos concede, porque aquele que tem entendimento de próprios olhos não desvia do mal, não consegue perseverar na fé, porque as suas obras são más, como Ele sempre nos diz, né? O interior está como um sepulcro caiado, não consegue alcançar as boas obras mais, porque naufragou na fé, não permaneceu no amor. E em mais um dia que a gente continue vigilantes, orando sem cessar, e Jesus é aquele que está purificando o templo sobre todo o mundo, a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. E nós somos gratos pelo teu agir, Cristo Jesus, porque quando o Senhor age, ninguém impede. Nós somos gratos a ti. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.